A paz do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra que eu quero trazer nessa tarde, com a ajuda, como diz a minha tia, que Deus me ajude na minha pequena sabedoria, que Deus venha me dar sabedoria, que a interpretação seja dada pelo Espírito Santo de Deus, que eu confesso sinceramente que eu estou pregando a palavra por obediência a Deus e não por vontade. Ando mesmo desanimado, a verdade é. Mas a palavra de Deus ela tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, pelo meu querer ou não meu querer. E eu quero ler aqui em Romanos 5, até onde Deus mandar eu ler. Vou começar do 1 até onde que Deus mandar eu ler. E depois eu vou estar falando aquilo que Deus colocar no meu coração. Amém? Sempre foi assim. Justificado pela fé e paz com Deus. Amém. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé. Esta é a graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois ele poderá, sendo pelo bom, morrer pelo bom, alguém ouse morrer. Bom, palavra de Deus, e o que eu vou me ater mesmo é até o 6. A palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não cai por terra. E Deus tem demonstrado o seu amor desde o princípio do tempo, desde o princípio que a humanidade foi criada. Desde um dia que Deus, passeando no céu, eu quero crer, eu estou aqui divagando, eu estou aqui ousando a pensar, imaginar, que meu coração não pode, mas para minha esperança, para minha alegria, para que eu tenha o coração cheio, eu quero crer que um dia Deus passeou na eternidade e olhou para o céu e viu toda a milícia de anjos, ele viu toda a glória do céu, ele viu os anjos adorando, mas ele quis fazer o homem. E ele desce, mas antes de fazer o homem, ele quis fazer uma casa para o homem, louvado seja o nome do Senhor. Aprove a Deus a fazer a terra, que no princípio era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e pelo haja de Deus tudo veio existir. Quando chega em Gênesis 15, ele diz: eis, apoias, descemos e façamos. Aí está o Deus Trino. O homem é a nossa imagem e semelhança. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele pega a primeira vez que Deus coloca a mão verdadeiramente e literalmente na massa, pega do barro da terra e forma Adão. E viu que Adão era formoso aos olhos dele, Adão era bonito aos olhos dele. Adão se movia,
Mas faltava em Adão algo, e ele soprou nas narinas de Adão o espírito dele, o espírito de Deus. Todo ser humano tem o espírito de Deus, mas nem todos têm o selo, o penhor do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que entender isso. O que é o Espírito de Deus? O Espírito de Deus é o fôlego, é a alma, onde que estão os nossos sentimentos, que nos torna semelhante a Deus. Racionais, dotados de misericórdia, de paciência, de discernimento entre o que é certo e o que é errado. Isso somos imagem e semelhança de Deus. Não com perninha, com bracinho, olhinho, mesmo porque o nosso Deus, ele é um ser jamais criado. Ninguém sabe de onde veio Deus e nem sabe. Assim como nós não sabemos de onde viemos, nós sabemos que Adão foi feito do pó da terra, mas nós não sabemos, nós sabemos que somos descendência de Adão, mas nós não sabemos, eu, Eva, não sei aonde que eu estava antes de nascer da barriga da Geralda Custódio de Souza do Nascimento e do João Batista do Nascimento. Agora vem a palavra de Deus nos trazendo aqui, Paulo falando para os romanos, de uma maneira com a intrepidez que só a ousadia que o Paulo tem depois de receber o Espírito de Deus, depois de deixar de ser Saulo, depois de deixar de ser o perseguidor e passar a ser perseguido, o grande missionário, o grande evangelista, o qual é o responsável pelo evangelho chegar até nós. Ele começa a falar, depois dele ter uma briga com Pedro, e Pedro, sendo salvo, vivia como se estivesse na lei. Pela vontade de Pedro, Pedro não queria que o evangelho chegasse ao gentil. E Paulo fala que ele, sendo salvo, ele vive como se estivesse embaixo da lei. E Paulo sabe, Paulo entende a mensagem da cruz, Paulo entende a mensagem da cruz vazia. Irmã Eva, você gosta dessa frase? Eu amo. É dela que vem a graça e luz, é dela que vem. É dessa palavra gloriosa, da cruz vazia, que vem toda a minha esperança de vida, que vem toda a minha certeza de vitória, que vem toda a minha convicção de fé e a minha certeza, louvado seja Deus, oh aleluias, que Jesus vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus vai voltar, que o Senhor Jesus vai trazer os anjos e os arcanjos e vai soar a trompeta com voz de arcanjo e vai chamar os que estão no sepulcro, louvado seja Deus. João 5:28. Todos ouvirão a voz do Senhor, um para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Ainda no livro de Coríntios, aos Coríntios, Paulo fala no 1 Coríntios 15, Paulo fala acerca dos que dormem, ele diz, eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque nem todos nós dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, mas pela ocasião do arrebatamento, nós que estivermos vivos, seremos transformados, mas os mortos subirão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso se dará no piscar de olhos. Por isso os discípulos, os apóstolos, o povo da igreja primitiva vivia como se Jesus voltasse ainda naquele século. E é engraçado, e é glorioso, é maravilhoso, é tremendo. É gratificante quando nós começamos a pensar como vivia a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela trabalhava como se fosse a última hora.
A igreja primitiva amava como se fosse a última hora. A igreja primitiva pregava como se fosse a última hora. Ela morria nas arenas como se fosse a última hora. Ela morrer para ela era lucro e viver para ela era Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Para cada milhões que morria na arena, era 10 milhões que se convertia a Cristo. Para cada perseguição do Evangelho, louvado seja o nome do Senhor, era milhares e milhares que se convertiam. E agora, nós estamos aqui em Roma. E Paulo começa a falar em Roma que todos nós somos justificados pela fé, para que nós tenhamos paz em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Mas como você é justificado pela fé? Pela fé da cruz vazia. Irmã Eva, essa frase você fala muito, porque ela é linda. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. O túmulo vazio, a cruz vazia, significa que ele já não está lá mais. Ele ressuscitou. Ele vai voltar para buscar a igreja. Então, nisso nos dá paz em Deus. E somos justificados em Cristo. Como assim? Porque toda vez que Satanás te acusar, Jesus vai se levantar e vai dizer que nós somos aquele que ele orou lá no livro de João. Não só este que me deste, mas aqueles que hão de vir e hão de crer em mim pela tua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra continua. Pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta é a graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da vinda gloriosa de Deus. Irmã, você está falando só do futuro? Não, meu irmão. Eu estou falando que quando Jesus nos cumprimentava os discípulos, os apóstolos, aqueles que seguiam ele, quer que seja por pão material, quer que seja por pão espiritual, quer que seja por interesse, quer que seja por adoração ou por ensinamento que seguia Jesus, porque a multidão que seguia Jesus tinha todo tipo de pessoa e não é diferente conosco, anda todo tipo de pessoa conosco. Ele estava dizendo, e ele está dizendo, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa aqui na terra. E ele vai ter o ápice dele quando Jesus servir a última ceia no céu, dado a bodas do Cordeiro. Ele falou isso. E ele fará. Então, meu querido, nós temos que começar a nos gloriar como que nós vivemos, não como miseráveis, não como pedintes, não com aqueles que são órfãos, mas aquele que tem um pai, e um pai zeloso, um pai que enviou seu filho para morrer na cruz, morte de vergonha, para nos salvar, para nos dar aquilo que nós pedimos, aquilo que era retido quando o véu separava do Santíssimo. Jesus rasgou o véu com a sua morte de cima para baixo, para que não houvesse mais separação entre Deus e o homem. E ele agora é um novo, vivo caminho que nos leva até o Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que estar firme, nos gloriando na esperança da glória de Deus. Irmã Eva, como está firme? Está firme sabendo que o problema que nós estamos enfrentando não é maior que a glória de Deus que há de manifestar nas nossas vidas quando Deus nos responder. Porque quando Deus responde a nossas petições, quando Deus responde a nossas causas impossíveis, quando Deus responde aquilo que aos nossos olhos não tem saída, Ele está dizendo, eu estou fazendo não porque eu preciso aparecer,
ser, não que eu precise ser mais Deus. Eu estou fazendo para que o mundo veja a diferença entre aquele que serve e aqueles que não me servem. Eu estou fazendo para que ele saiba que eu ainda sou Deus e que você tem me glorificado e que você é diferente dos demais, porque você tem gloriado e tem esperado na minha glória, e é por isso que a minha glória está manifestando na sua vida. Se você está com um problema muito grande, se você não está vendo saída, o Senhor quer glorificar o nome dele nesse seu problema. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não temos, não somente nós gloriarmos em saber que Deus vai nos dar a vitória, mas nós temos que nos gloriar também nas tribulações, sabendo que quando nós estamos tribulados, oh meu Deus, oh meu Pai, o que te faz orar mais, o que te aproxima mais de Deus, quando você já bateu em todas as portas já se fecharam, o homem, o seu dinheiro, a tua prata, o teu ouro, a tua sabedoria, o teu diploma, o teu PhD, as tuas comendas, as tuas medalhas, as tuas divisas, aquilo que você recebeu das Forças Armadas, aquilo que você tem, aqueles diplomas que tem pendurado na parede, se você morrer hoje, vai ficar para trás, a tua sabedoria, que para Deus é esterco. Você está na tribulação e agora o médico disse que você já, como aquela mulher do fluxo de sangue, você já gastou todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, tudo aquilo que você tinha, e o médico te deu uma sentença de morte. E aí o que você vai fazer? Vamos nos gloriar na tribulação. Sabe por quê? Porque quando nós gloriamos na tribulação, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir paciência. Irmã Eva, mas eu não estou paciente. Eu estou desesperada. Eu tô arrancando os cabelos, eu não tenho onde sair. Não adianta, você não vem falar para mim ficar que ter paciência, porque eu não estou paciente, eu estou desesperada, eu estou angustiada. O médico disse que a sentença é de morte. O médico disse que meu filho não vai sair da prisão. Você não sabe, meu filho está no cativeiro. O traficante disse que vai executar ele. O meu marido disse que já está com a mala pronta e tá saindo, tá botando dentro do carro para ir para casa da amante. Ei, é seu marido, é teu filho, é o homem que tá falando, Deus ainda não falou nada. Tenha paciência. É na tribulação que você vai ter que ter paciência. Porque se você desesperar, você vai ficar louco, vai acabar numa camisa de força, você vai acabar no manicômio. E só vai te restar loucura, é isso que o diabo quer. Ele já te roubou tudo, agora ele quer roubar tua mente. Mas calma aí, ainda tem uma saída. Tem uma saída chamada Jesus. Tem uma porta, tem uma solução. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a porta, eu sou a solução. Jesus, depois de Deus, ele disse que ele é o grande eu sou. Ele é o tudo na sua vida, ele é o tudo na minha vida. Então não adianta na tribulação você se desesperar, você tem que ter paciência no Senhor. Porque se você desesperar, você não vai encontrar o caminho. Você vai bater com a cabeça na parede 1000 vezes e não vai ver a porta para você sair. E a porta é Jesus. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. E aí, no meio dessa paciência, quando você começa a encontrar paciência, a respirar fundo, a começar a compreender, no meio da paciência, você produzindo a paciência na tribulação, vem a experiência.
Irmã Eva, como eu vou adquirir essa paciência? Você vai ouvir de Deus, você vai ler a palavra, você vai orar, você vai escutar a pregação, você vai escutar a ministração, você vai escutar os testemunhos daqueles que passaram por tudo que você está passando e que encontrou a porta, que existe uma porta, você vai encontrar, vai saber que é verdade. Aí vem a perseverança, você vai começar a procurar essa porta. E quando você começa a procurar essa porta, na medida que você vai procurando essa porta, você vai adquirindo a experiência, a maturidade, a sua fé vai crescendo, porque a palavra de Deus diz que você vai crescendo de glória em glória até atingir a estatura de varão perfeito. Aí você vai crescendo no conhecimento, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus exorta, ela consola, e ela, sabe o que? Ela traz à existência as coisas que não existem, ela produz fruto. Ela produz fruto de esperança, fruto de qualidade, fruto de realização, fruto de cura, fruto de libertação, fruto do haja, fruto da providência. Louvado seja o nome do Senhor. E com a experiência, depois que você vê que Deus fez tudo isso na vida dos outros, vem a esperança. Deus, aí você leu a palavra de Deus, você aprendeu de Deus, você aprendeu que Deus não faz acepção de pessoa, porque eu li que ele morreu por todos. Você ouviu que eu falei que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Ele não disse por alguns, ele disse para todos. Para o estuprador, para o ladrão, prova na cruz. Para o mentiroso, você ia se arrepender da mentira. Para todo aquele que for arrependido. Aí vem a esperança. Você começa a ter esperança, porque você adquiriu experiência, você adquiriu conhecimento, você viu testemunhos vivos do agir de Deus na vida de cada um. E aí, pela esperança que não traz confusão, aí o amor de Deus será derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Aí quando o amor de Deus é derramado no seu coração, louvado seja Deus, o Espírito Santo que nos foi dado, ele começa a te fortalecer. Porque aqui ele diz assim, porque Cristo estando em nós ainda fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. É o último versículo que eu quero ler. Porque nós sendo fracos ainda, porque enquanto nós estamos na terra nós somos fracos, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Jesus não quis saber se você era forte, se você ia vencer, se você ia blasfemar contra ele. Quantos blasfemam? Você acha que Jesus não sabia disso? Antes de descer, quando ele estava ali no Getsêmani, que ele chorou e gemeu sangue, que os anjos vieram ali confortar ele. Quando ele fala para Pedro, chegada a hora do príncipe deste mundo, embanha a tua espada, porque quem vive pela espada perece por ela. Não beberia eu, Pedro, do cálice do meu pai? Ele está dizendo, eu morri por todos, eu sei que muitos vão me trair. Ele falou para Pedro, você vai me negar essa noite, 3 vezes antes que o galo cante. Tem muita gente que fala que 3 vezes, quando o galo cantar 3 vezes, não, ele fala 3 vezes antes que o galo cante. Um negou, outro duvidou, o outro traiu. Jesus já sabia de tudo isso. Jesus sabia que a metade daquela multidão que andava com ele andava interessado pelo pão, porque era escasso naquela época. Jesus sabia que muitos andavam ali procurando ocasião para condenar ele.
Jesus sabia que muitos andavam ali para poder achar uma brecha para criticar. Muitos andavam por curiosidade, outros andavam porque queria a cura e fazer igual os 10 leprosos que foram curados, só um voltou para agradecer. Mas Jesus continua fazendo aquilo que ele veio para fazer, resgatar o homem e anunciar que é chegado o reino de Deus. Ainda nós temos fraco, ele cumpriu cabalmente toda a obra que ele veio fazer na terra. E com a perseverança tem a fé. E a fé, a esperança, ela não traz confusão. A confusão que eu estou falando aqui é a fé. Porquanto o amor de Deus fica derramado no nosso coração através do Espírito Santo. O Espírito Santo derrama a fé dentro de nós e a certeza de vitória. Minha irmã, meu irmão, você anda nesse grupo. Não anda como errante, não. Não anda como errante, não. Se você está vendo o braseiro, não seja uma brasa separada, porque você vai virar um carvão. Você entra no fogo, mistura, não entra no meio da brasa, no meio do braseiro, como um carvão. Você entra como um carvão apagado. Mas se você ficar rodeando em volta do braseiro, você não vai passar de um mero carvão. Entra no meio do braseiro, intercedendo pela sua causa, orando. Larga de ser pedinte, larga de ser miserável espiritualmente, que só vive pedindo, ora por mim, ora por mim. Começa você também a orar, entra você também na guerra, começa você a ter esperança própria, começa você a ter vida própria, porque o próprio Jesus já te deu vida própria. Você tem uma vida própria dada por Deus, começa a ter vida própria. Não dependa da fé dos outros, dependa da sua, começa a ter tua própria fé. Começa a ter a tua própria esperança, busca a tua própria experiência junto ao Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a ministração, lendo, jejuando, orando pelas madrugadas, orando, buscando com o rosto em terra, mas aí você pede, irmã, ora, aí a gente ora, mas você vai agir no braço da carne, você não espera Deus agir. Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, se você está pedindo para eu orar, se você está pedindo o grupo para orar e vai depois disso buscar ajuda em outro lugar ou vai agir com o braço da carne, então vai agir com o braço da tua carne. Não faz eu perder meu tempo orando, não. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém, não. Se você adquire experiência, o Espírito de Deus é derramado dentro de você e te dá fé. Aí você não vai precisar da minha fé, você não vai precisar de nada. Você vai ler a palavra, você vai orar, você vai lutar com as suas armas, com a tua fé e você vai vencer. E quando você vencer, você só vai ter um para glorificar, a Deus. Porque só Ele é digno de louvor e adoração. Então, meu irmão, quando o braseiro estiver juntado, entra no meio do braseiro. Entra no meio do braseiro. Para você receber de Deus a bênção e a vitória que está em Cristo Jesus. Entra no meio do braseiro para você receber de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entra no meio do braseiro para você receber a esperança que nasce no coração de Deus, que Ele quer derramar no seu. Quando você começar a perseverar, quando você começar a buscar a experiência, porque nós somos, não é somente, nós também nos gloriamos na tribulação, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas nós temos que nos gloriar na hora da tribulação, sabe por quê? A tribulação ela vai produzir a paciência. O que é a paciência? Esperar em Deus. E a paciência vai nos dar experiência com Deus.
Não é sabido, não é notório que você escuta muita gente dizendo que traz as marcas de Cristo. Paulo não fala que traz a marca de Cristo no corpo? O que você está passando hoje é experiência, é marca de Cristo no seu corpo. Porque quando você vê alguém em situação semelhante à que você está passando agora, você vai ter experiência e você vai dar esperança para a pessoa. Você vai dizer para a pessoa, olha só, um dia eu estive assim. Um dia eu estava nessa mesma situação, mas Deus entrou com providência na minha vida. Sabe quem é Ele? Ele é a videira verdadeira. E nós somos vara. Todos nós que estamos dando fruto, Ele limpa para que dê mais. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele diz que quem tiver morto, ainda que crê nele, viverá. Você vai poder dizer isso. Porque você vai adquirir essa experiência aí, você vai ter intimidade com Deus. E as marcas que estão no seu corpo, do sofrimento que você passou e que você venceu, que você adquiriu experiência, que o amor de Cristo, através do Espírito Santo, foi derramado em você, transformando em fé e te dando vitória da situação que você está vivendo, vexatória, seja com enfermidade, seja com luta, seja qual seja a sua situação que você está vivenciando agora. Você vai virar, sabe o que? Testemunha. Porque a palavra de Deus diz que vós sois a minha testemunha. Então você vai ser testemunha de Deus e do poder de Deus. Aí você vai poder falar com propriedade que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, meu querido e minha querida, que nessa tarde você esteja atenta que a sua tribulação não é para te desonrar. A sua tribulação não é para te destruir, mas é para você perseverar, ter paciência, adquirir experiência com Deus e ter a marca de Cristo no seu corpo para que você seja testemunha fiel de que Deus não mudou e nem mudará e que Ele voltará. E quando Ele voltar, essas marcas que você tem no corpo será o seu galardão, será a marca. A marca não é a marca que eles cantam por aí, a marca da promessa, mas a marca de um bom guerreiro, de um lutador, porque eu nunca vi guerreiro sem cicatriz, eu nunca vi defunto com cicatriz, só tem cicatriz quem está vivo e quem é guerreiro, porque quem não é guerreiro, quem é dondoca, que vive na redoma de vidro, não tem nem sequer uma marca de um reloginho que a gente brinca para dizer na perna. Mas quem tem cicatriz é guerreiro. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale, grite bem alto no seu coração do jeito que ele está gritando no meu. Eu não quero dar mais margem. Não que Deus não esteja aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. A minha vontade é continuar falando, mas eu vou me ater. Porque não está indo os áudios. Mas eu vou me ater até aqui. Até que eu vou me ater. Eu só não vou falar mais mistério na pregação, porque o Espírito é sujeito a profeta. Para não dar lugar a outro que venha depois com meninice ficar falando mistério. Aí eu vou ser obrigada a